diretamente da relação de consumo, mas que de alguma forma interviu nela. Não participou diretamente, mas de alguma forma interviu. É uma coletividade de pessoas, é um sem número de pessoas. Todo mundo que não tenha participado diretamente da relação de consumo, mas que nela tenha intervindo, esse sujeito é consumidor. Vamos imaginar que você vá a uma clínica médica e aí fica aguardando o horário da sua consulta. E aí você resolve tomar um copo de água. E na clínica médica tem uma máquina de água, aquela máquina com um galão, com os copinhos. Muito bem. Com sede, você vai até lá, coloca o seu copo e toma um pouco daquela água. Aquela água não estava muito boa, mas era a água que tinha disponível. E você, por conta daquela água, tem uma infecção nos rins, uma infecção renal. Percebeu o que aconteceu? Você não comprou a água. Você não sabe nem quem vendeu a água para o consultório médico. Mas você foi vítima de uma relação de consumo. Você tomou a água e não se sentiu bem com aquela água. Te deu uma infecção urinária, uma infecção renal. Mesmo sem ter adquirido a água, você é consumidor por equiparação. Os seus direitos são equiparados ao direito de um consumidor normal, ainda que você não tenha comprado aquela água. Ficou claro? Você interviu na relação de consumo indiretamente. O segundo exemplo de consumidor por equiparação é aquele que trata do artigo 17. Artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. É o consumidor que é vítima de um acidente de consumo. Sempre que nós falamos em acidente de consumo, a gente tem que pensar naquilo de pior, naquilo que pior aconteceu com o consumidor. É o fato. Para o Código de Defesa do Consumidor, essa expressão fato indica um acidente de consumo. O fato também pode ser chamado de defeito. Preste atenção. Defeito é quando há um acidente de consumo. Se você comprou uma TV e ela não está funcionando, isso não é defeito. Isso é vício. Defeito é se você comprou a TV e ela explodiu. Aí sim, houve um acidente de consumo. O consumidor por equiparação, no capítulo do acidente de consumo, é aquele que não participou diretamente da relação, mas foi vítima do evento. Você quer um exemplo? Aqui em São Paulo, na cidade de Osasco, estado de São Paulo, cidade de Osasco, muito próximo aqui à capital, explodiu um shopping center. Quem é de Osasco e está nos assistindo vai lembrar, Osasco Plaza Shopping. O shopping explodiu. O horário de explosão do shopping foi próximo do horário de almoço. Vizinho ao shopping, nós tínhamos uma escola. As crianças dessa escola saíram da escola e iam pegar o ônibus, que ficava num terminal atrás do shopping. Portanto, num horário de saída de escola, as crianças estavam na calçada do shopping, não adentraram ao shopping. No momento da explosão, partes da estrutura do shopping alcançou a região da calçada e da rua. E essas crianças foram feridas pela explosão do shopping. Percebeu que isso é um acidente de consumo? Pergunta, essas crianças são consumidoras? Se nem dentro do shopping elas estavam? Se estavam passando pela rua, será que essas crianças são consideradas consumidoras? Resposta, sim. São consumidoras por equiparação. Elas foram vítimas do acidente de consumo. A esse exemplo, somam-se tantos outros. No caso, por exemplo, de um acidente aéreo, que uma pessoa estava na rua e o avião eventualmente tenha pego essa pessoa, também consumidor por equiparação. Por fim, o terceiro conceito de consumidor por equiparação está no artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 29 vem após um capítulo que trata da oferta. E aí é importante que você saiba, a oferta é vinculativa. Se alguém fez um anúncio publicitário na TV, prometendo que daria um desconto de 50% em um produto, se você se apresentasse na loja até o meio-dia daquele dia, esse alguém tem que cumprir. A oferta é vinculativa. E aí, você
que nem foi consumidor daquela loja e comparece à loja para comprar o produto com 50% de desconto, e a loja resolve não lhe dar, mesmo você tendo cumprindo as regras, vamos imaginar que você chegou na loja 11 horas e 30 minutos, e o horário estabelecido era meio-dia. Mesmo cumprindo a regra, a loja diz, acabaram os produtos. Não tem mais isso, não dá para dar o desconto. Você, mesmo sem ter sido um consumidor direto, você é um consumidor por equiparação. Ou seja, os direitos do consumidor direto se aplicam também a você, porque você recebeu a oferta, você recebeu aquela publicidade. A oferta foi vinculativa. Estamos bem? Falamos agora do conceito de consumidor. E eu te disse que o conceito de consumidor tem duas grandes vertentes. Consumidor estrito sensu, que é o consumidor propriamente dito, ou consumidor por equiparação. E dentro do consumidor por equiparação, eu te dei 3 artigos para estudar. Artigo 2º, parágrafo único, artigo 17 e artigo 29, todos do Código de Defesa do Consumidor. O segundo personagem de uma relação de consumo é o fornecedor. O fornecedor, artigo 3º, é um grupo previsto lá no Código de Defesa do Consumidor. E quem é o fornecedor? Fornecedor tem várias atividades que o fornecedor faz. E aí eu vou te dar uma dica. Para guardar as atividades do fornecedor, você deve guardar um método mnemônico, uma frase. Se você estiver anotando, anote aí, coloque Sintep CDC. Como que é, professor? Não estou entendendo nada. Calma. Sintep, C-I-M-T-E-P CDC. Sintep CDC. Cada uma dessas letrinhas significa uma atividade que o fornecedor pode realizar. Então, observe. O fornecedor pode realizar C, criação. O fornecedor pode realizar I, importação. M, montagem. Sintep CDC. Criação, importação, montagem. T, transformação. E, exportação. P, produção. Sintep CDC. Criação, importação, montagem, transformação, exportação, produção. Falta só o CDC. Vamos anotar? CDC, construção, distribuição e comercialização. Com essa dica, você anotou todas as atividades que um fornecedor pode realizar. Sintep CDC. Então, criação, importação, montagem, transformação, exportação, produção, construção, distribuição e comercialização. Qualquer um que realize essa atividade é fornecedor para o Código de Defesa do Consumidor. Ficou claro? Nós estudamos, então, na primeira parte do nosso programa, os sujeitos da relação de consumo. Quem é o sujeito consumidor e quem é o sujeito fornecedor. Agora, nós vamos passar para o segundo bloco do nosso programa. E é um bloco que eu gosto muito, porque as dúvidas de todos os nossos alunos do país inteiro são tiradas nesse bloco. Aliás, se você tiver alguma dúvida, não perca tempo. Mande um e-mail para nós, provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br. Eu te espero para o próximo bloco, que é Pergunte ao Professor. Fique com a gente. E o segundo bloco do nosso programa Prova Final é aquele bloco onde você pode mandar a sua pergunta e nós vamos respondê-la. Então, se você tem alguma dúvida, mande a pergunta, provafinal@lfg.com.br. Essas perguntas serão encaminhadas para toda a nossa equipe, distribuídas por áreas e vão parar aqui no nosso telão. Vamos à primeira pergunta? Coloca aí a primeira pergunta. Professor, a prefeitura de minha cidade pode ser considerada consumidora? Muito legal a pergunta. Na verdade, o que ele está perguntando é, será que a prefeitura está dentro do conceito de consumidora? Resposta, sim. Prefeitura é consumidora. Lembra que nós estudamos? Prefeitura é pessoa jurídica de direito público e pode ser considerada consumidora. A pergunta é, o que a prefeitura vai comprar ou contratar para ver se a relação é de consumo ou não?
Quando a prefeitura compra um produto de limpeza para limpar o gabinete do prefeito,